Boa tarde, Fernando. Antes do mais, muito obrigada por nos receber aqui na sede do Partido Socialista do Concelho do Cartaxo e vereador Fernando Amorim, eleito ontem Presidente da Conselhia do Partido Socialista. Há um ano, o Partido Socialista sofreu a primeira derrota eleitoral em autárquicas, no Cartaxo. Uma derrota expressiva que atirou o PS para a oposição na Câmara Municipal, na Assembleia Municipal, na União de Freguesias Cartaxo e Val da Pinta e na União de Freguesias Ireira e Lapa. Entretanto, o ex-presidente Pedro Ribeiro e o ex-vereador Pedro Nobre saíram de cena e o PS ficou em cacos e apagado. Estar na oposição é novo para o PS. Pergunto, esta derrota de alguma forma fez bem ao PS? Ainda estão a aprender a ser oposição? Boa tarde, Fátima. Também aqui agradecer ao Jornal de Cá também esta oportunidade desta entrevista, de um ano praticamente de mandato na oposição. Fátima, as derrotas não fazem bem, não é? As derrotas são sempre derrotas. Há um sentimento sempre, no nosso caso, do PS Cartaxo, 45 anos também que esteve no poder. Temos, como disse muito bem, a aprender a ser oposição. Mas as derrotas nunca são agradáveis, mas, como eu costumo dizer, também temos que aprender com as derrotas e temos que tirar as ilações positivas também de uma derrota, aprender com essa derrota para que depois os erros também que levaram a essa derrota não sejam cometidos no futuro. Por isso a derrota, eu acho que aqui a derrota foi uma derrota pesada, confesso. Estávamos à espera de uma vitória, mas não uma vitória expressiva. Esta derrota veio pelo menos contra as minhas expectativas aqui no Cartaxo. Mas contudo temos que aprender e como eu costumo dizer, estamos cá. Não estamos, como a Fátima disse, o PS não ficou em cacos. Houve a reestruturação normal, portanto, quer o líder da Conselhia, quer o nosso candidato a Presidente de Câmara e o cabeça de lista assumiram o custo dessa derrota, não é? E eu estou cá também para dar continuidade ao projeto do Partido Socialista. Estamos agora a organizar-nos, novamente a Conselhia agora já foi eleições internas, está organizada e vamos continuar a trabalhar sempre a positiva para fazer também uma oposição sempre pela positiva. É isso que eu digo. Há quem nos critique de ser uma oposição fofinha, mas acho que neste momento o que se pretende e que a nossa equipa pretende realmente é fazer uma oposição pela positiva. Não vale a pena fazer uma oposição, como se diz na gíria corrente do voto abaixo, que tudo está mal, tudo está péssimo e que o atual Executivo não faz nada bem. Não vale a pena ir por aí. Temos que fazer o nosso trabalho pela positiva e apresentar projetos válidos, apresentar os projetos que o Partido Socialista tinha, se fosse poder, para o Concelho do Cartaxo, explicá-los, a forma de implementação, como fazíamos, e depois com o atual Executivo aqui encontrar pontos de concordância para levar as coisas a bom porto. Porque, de certeza absoluta, todas as forças políticas querem mudar para o Cartaxo. Com exceção de Pedro Ribeiro e Pedro Nobre, são as mesmas pessoas ou temos caras novas? O PS vai finalmente ter a coragem de admitir os erros do passado, os que foram cometidos pelo Partido Socialista, ou vai continuar a passar aquela imagem de que, como são pessoas novas, é como se fosse outro partido? Não, nada disso, Fátima. O PS continua a ser o PS e tem-se também, como é óbvio, como há pouco disse, são 45 anos de poder, não é? Nem tudo correu bem e as coisas que fizemos menos bem foram julgadas agora pela população. Portanto, a população disse-nos exatamente que não queria o PS à frente dos destinos da Câmara Municipal. Portanto, esses erros têm que ser assumidos por nós. Independentemente de termos caras novas, há todo um legado do passado, porque, Fátima, acredito que em 45 anos o PS fez muita coisa boa. E ao facto de se ter mantido 45 anos no poder, o PS fez muita coisa boa. E as caras novas, eu, Fernando Amorim, tenho 2 vereadores que estão a começar a ter a sua experiência como vereadores na Câmara Municipal do Cartaxo. Temos que também valorizar esse passado e não podemos enterrar a cabeça na areia com o que o PS fez aqui no Cartaxo. Temos que honrar todos os nossos antecessores, todos os nossos presidentes. Cometemos erros, como o atual Executivo, espero
e para o bem de todos nós, que os erros sejam poucos, não desejo o mal a quem está a governar, porque esse mal depois é repercutido em todos nós que vivemos cá no Cartaz. Eu também não quero isso, quero ter orgulho e continuar a ter orgulho a dizer que moro no Cartaz. Depois de 8 anos como vice-presidente e responsável pelo pelour das finanças, conseguiu estabilizar as contas do município. Quando iniciou funções em 2013, o município tinha uma má imagem. Pergunto, sente que contribuiu para melhorar essa impressão que se tinha da Câmara Municipal do Cartaz, sobretudo a imagem de que a Câmara era má pagadora? Sem dúvida, Fátima. Em 8 anos, esta equipa do PS que esteve na Câmara Municipal do Cartaz, podemos nos orgulhar disso. Ou seja, encontramos uma Câmara completamente endividada. Não vou fazer aqui a história dos factos, mas o que é um facto é que, com o nosso trabalho, conseguimos trazer ao de cima a credibilidade, nomeadamente na questão das contas públicas do Cartaz, reconhecida, aliás, por todas as entidades com quem trabalhávamos, desde o FAM, desde os nossos fornecedores, os fornecedores locais, que estavam cerca de 400 dias para receber uma fatura, e quando saímos da Câmara Municipal, pelo menos, era uma média de 9 dias o pagamento, desde que a fatura entrasse no circuito. Depois também esta sensação, mas eu forneci, não, desde que a fatura fosse validada pelo serviço, entrasse no coisa, desde que a fatura estivesse em boa situação para cobrança, o pagamento era feito em 9 dias, e deixámos, como também é do conhecimento público, a Tesouraria da Câmara Municipal. É um facto que a obra no terreno não aconteceu por diversas vicissitudes também do contexto que vivemos nos últimos 2 anos, é um facto, mas que o dinheiro ficou nos cofres da Câmara para fazer essa obra. Tanto que, passado 1 ano, temos a obra no terreno. Portanto. E é sobre isso que eu também quero falar agora a seguir, porque na última reunião da Câmara Municipal, o atual presidente João Heitor referiu que o Executivo Socialista não quis fazer as obras que estão agora em curso, não é? Nomeadamente as obras da Serpa Pinto, o Lar de São João Batista, a escola secundária. Pergunto, por que foi lançado um concurso público com um valor abaixo do que estava orçamentado? Fátima, isso... É porque esta questão realmente é que fica no ar e que ainda não teve resposta, não é? Essa questão fica no ar porque é uma questão de política, não é? Porque as coisas, e como o Presidente atual sabe, em termos técnicos, ou seja, o poder político tem que se sujeitar também a pareceres técnicos que são emanados dos próprios serviços. A gente não pode contradizer um parecer técnico que nos dão para lançar uma obra por valor X, Y ou D. Portanto, aí nós temos que sujeitar a isso. E aqui o atual Executivo, e já foi assumido por eles, há uma quantidade de coisas no lançamento de um procedimento concursal que os políticos não dominam. Temos que fazer boa fé em tudo o que é em termos técnicos. E quando se diz, e acho que aí é meramente uma questão política, porque é um facto, é que nomeadamente esta obra que agora está em curso, não a da escola secundária, mas esta obra que está aqui em curso, foi passado pelo crivo de um Tribunal de Contas, não chegou a ir ao Tribunal de Contas porque não houve, na consulta prévia, não houve candidatos pelo aquele valor. Foi passado por uma quantidade de distâncias sem que nós limitámos o procedimento e a dizer que se avance com a obra, porque nós, mais que ninguém, também queríamos que a obra fosse para o terreno. Mas é que se fica com a sensação que parece que houve aqui alguma estratégia política de forma a empurrar esta obra para este mandato, na convicção que se ganharia as eleições, não é? Não. E isto tudo, o que aconteceu foi que acabou por lesar o município, porque estas obras agora vão custar muito mais dinheiro do que custariam se o anterior executivo as tivesse feito. Aliás, estimava-se que estariam concluídas no primeiro semestre de 2021, não é? Fátima, repara, essa questão de custar mais dinheiro, e vivemos num atual contexto. Olha, vou dar um exemplo. O atual executivo anunciou uma obra da Loja do Cidadão em dezembro de 2021, não é? Estamos há 1 ano já do lançamento dessa obra, e de certeza que o custo dessa obra em 2021, os 900 mil euros, agora se calhar não vão chegar para fazer essa obra, nem de perto nem de longe. Portanto, isto é uma questão de mercado e coisa, não podemos controlar isso. Esses são fatores numa Câmara Municipal, na nossa vida pessoal, que nós não conseguimos controlar. Portanto, aí está sujeito ao risco.
Agora é assim, o município, isso garanto, não é? E nomeadamente esta obra da Serpa Pinto, tinha intenção de levar a obra para a frente. Aliás, era uma obra inscrita em fundos comunitários. Nós tínhamos que cumprir, porque senão estávamos sujeitos a penalizar, quer nós, e a dar esse dinheiro no Sim, mas ainda tinha um espaço, aliás, que este Executivo, por causa deste aperto temporal, Fátima, mas eu não consigo perceber essa situação, porque se calhar o atual Executivo da Câmara Municipal quer esconder a posição que tinha relativamente a esta obra que sempre teve e que sempre nos criticou por avançar esta obra. Quem não queria a obra era o atual Executivo da Câmara Municipal e a força política que representa. Eles é que não queriam a obra. Mais a força política do que o atual Executivo, porque a força eram outras pessoas que lá estavam na altura. Voltamos há bocado, fez uma pergunta se o PS, por ter pessoas novas, ia agir de maneira diferente. Não, continua a ser o PS. E o PSD continua a ser o PSD, independentemente das pessoas... Está a dizer então que eles agora mudaram de ideias. Exatamente, é isso mesmo. Ou seja, porque é um facto, é que o PSD sempre se opôs a esta obra, porque obrigava-nos a fazer estudos da abertura nacional número 3, obrigava a fazer um novo estudo de tráfego, obrigava uma quantidade de premissas para que aprovasse a obra. E constantemente foi também uma força de bloqueio. Esta obra nunca passou com maioria. Ao contrário de nós, quando a obra foi lançada, nós assumimos a mesma posição. Honrámos o compromisso do PS do passado, que se no passado éramos poder e aprovámos a obra, só tínhamos que aprovar a obra. Esta obra não tem qualquer alteração ao plano inicial. Essa forma de estar, que é nova, não é? De aprovar e de não ter problemas de votar favoravelmente o que entendem que, em última análise, é importante para a comunidade e não só porque é uma ideia do outro partido. Sem dúvida, Fátima. Isso é algo que o Partido Socialista quer que seja uma bandeira vossa agora, desta nova forma de estar? Sim, quer. Aliás, como eu digo, nem tenho, eu, Fernando Amorim, agora, e também esse espírito que tento incutir nos restantes vereadores, não tenho por hábito de votar contra só por votar contra. Aliás, eu quero estar sempre do lado da solução e nas minhas intervenções eu tenho votado coisas que até proponho que sejam alteradas na reunião de Câmara e dou o meu voto favorável no compromisso do Presidente de Câmara e do atual Executivo fazer essas alterações e que tem acontecido. Tem havido uma anuência nessas nossas propostas em que sejam alteradas. Portanto, essa é a nossa forma de estar neste tipo do nosso trabalho. Não quero, de forma alguma. E, aliás, passou um ano de mandato e ainda há pouco disse aqui numa reunião que, passando um ano de mandato, não posso criticar de forma alguma o trabalho deste Executivo neste primeiro ano de mandato. Porque, Fátima, repare, o atual Executivo, e muito bem, pegou num conjunto de situações que estavam pendentes, pegou num conjunto de obras que estavam pendentes, em que tinha o projeto, tinha todo o processo administrativo adiantado, tinha o dinheiro e está a fazer a obra. O PS, se estivesse no poder, fazia exatamente a mesma coisa, Fátima. Porquê é que eu ia estar a votar contra? Porquê é que eu ia estar a manifestar a minha discordância com este tipo de obras? Se eu estivesse lá, fazia a mesma coisa. Portanto, existiam os projetos, existia já uma fase de candidatura, existia o dinheiro, por que não? O que é que eu fazia diferente? Ou o que é que este Executivo fez diferente? Muito bem, por isso só tenho que dar, não é? Ou seja, tenho que estar agradado com esta forma de atuar, porque realmente era aquela que eu fazia. Portanto, eles tinham um conjunto de situações que estavam pendentes, situações que aí é que eu discordo um pouco, né? Discordo, porque são situações que não eram de acordo quando o PS estava na oposição. Quando o PSD estava na oposição, não eram totalmente de acordo. Veja os impostos. A posição que o PSD tem nos impostos municipais atualmente. Éramos criticados na Assembleia e na reunião de Câmara na aprovação dos impostos municipais, porque era uma vergonha ter taxas máximas, o cartaz não tinha nada, tinham taxas máximas. O que é que o PSD faz agora? Aprova os impostos pelas taxas máximas, porque é uma imposição que temos do FAME. Na sua opinião, o PSD ter ido para líder dos destinos do município, permitiu-lhes também ter uma visão de quem lá está dentro e do que é possível e do que é que não é possível, e lá está, como diz o Fernando, acabam por
Aliás, na altura do primeiro orçamento, até disseram que o orçamento basicamente era um orçamento... o orçamento que está em curso, que era o vosso orçamento. Claro. E Fátima, repare, é exatamente isso, ou seja, e as obras que estão a decorrer e tudo isso, ou seja, é a continuidade de um programa que já vinha sendo trabalhado nos últimos 8 anos, quer dizer, as coisas não aconteceram. Tivemos, e agora, como este Executivo, ninguém espera e ninguém esperava esta guerra, esta taxa de inflação, todos estes contextos que vêm aqui em termos de orçamentais da Câmara, de ser um exercício, eu referi isso no último, um exercício difícil, porque vai ser um exercício difícil com uma quantidade de custos que não estavam, ou seja, os custos estavam previstos, o seu valor é que não estavam previstos. Portanto, e eu espero que realmente que o orçamento tenha essa atenção a esses factos. Contudo, é isso, o orçamento que está atual, eu disse isso na altura da aprovação, era um orçamento basicamente de continuidade. Portanto, podemos concluir que a democracia a funcionar e que a rotatividade política é saudável, em última análise, neste caso, é saudável para os interesses das pessoas do município. Sim, claro, eu estou plenamente de acordo com isso e não fico nada melindrado com essa rotatividade. Agora, temos é que saber viver em democracia e realmente lutar para que essa democracia funcione a todos os níveis. Houve aqui algumas situações, ficou-se com a ideia que se perderam um bocado nas questões financeiras, quer dizer, o primeiro mandato estavam atados de pés e mãos, não é? Tinham que resolver situações com o PAEL, com o FAM, tudo mais, portanto, mas depois no segundo mandato, aliás, até me lembro de uma entrevista que o Fernando deu ao jornal em finais de 2014, portanto estávamos no final do primeiro mandato, exatamente como estamos agora. Era na altura o Fernando vice-presidente da Câmara e disse que o paradigma, vou citá-lo, o paradigma da política alterou muito. A política agora é de proximidade, fazer as pequenas obras, manter o que já existe, não podemos fazer mais do que isso. A ideia não é fazer novos jardins, mas manter arranjados os que temos. Entretanto, no final de 2 mandatos, não é, tendo em conta aquilo que eu já disse em relação ao primeiro, depois temos o segundo, ficou-se com a ideia que tudo isto não passou de boas intenções. Temos, por exemplo, o bosque do Centenário, que foi uma falácia, os jardins e as ruas recorrentemente estavam cheios de ervas, a limpeza urbana foi sempre deficiente, e eu pergunto-lhe o que é que ele falhou e vou-lhe pedir para não me dizer que foi a pandemia. Não é, porque Fátima, insistiram muito na pequena obra e depois nós agora assistimos a este executivo que chega, portanto ficou-se então com essa ideia que o revigorar também é importante. Este executivo chega e nós vemos as ruas de facto estão mais limpas, há pequenas obras como os arranjos das rotundas, outros que estão programados e que já aconteceram. É o quê? É o prolongar-se muito tempo no poder e depois esquecem-se destas pequenas coisas que se prometem às pessoas. Eu não vou dizer que é a pandemia, nem vou dizer que é culpa do Jornal de Cá. Ok. Portanto, vou-me cingir realmente que não são os 2 fatores que contribuíram para a não execução dessas obras. Porque o Jornal de Cá publicitou várias vezes a falta de limpeza, até em primeiras páginas, durante o mandato. Aliás, não me vou esquecer, até cheguei a confrontar o antigo Presidente de Câmara com isso, que nós em janeiro de 2017, em agosto de 2017, em vésperas de eleições, até tivemos um título agressivo em relação a isso, e em setembro o PS ganha eleições com maioria absoluta. Por isso não foi culpa do jornal. Bom, Fátima, relativamente a essa situação, é um facto, no primeiro mandato e no final de 2014, nós tínhamos entrado em outubro de 2013, no final de 2014, era um nosso objetivo e era um objetivo legítimo porque também tínhamos consciência que a cidade não estava. Mas aqui deparámos com uma situação, estou a falar agora de 2014, primeiro mandato, nós não tínhamos, e tal como foi dito várias vezes, não tínhamos funcionários, ou seja, havia um grande déficit de funcionários nessas áreas e tínhamos a situação financeira que tínhamos ainda, o que não nos permitia fazer a subcontratação. Toda a gente dizia, porque é que não vão ao mercado, contratam a empresa? Nós não podíamos fazer, nós não tínhamos dinheiro, não tínhamos tesouraria. Nós andámos aqui, foi notícia,
com penhoras de edifícios públicos para tentar desbloquear situações, andámos aqui a pedir às instituições bancárias para não despenhorar os impostos municipais, para nós termos dinheiro para pagar os ordenados aos funcionários. Isto aconteceu na Câmara do Cartaz. Tivemos uma penhora do IMI, da última tranche do IMI, que era o dinheiro que tínhamos para pagar o subsídio de Natal aos nossos funcionários. Isto aconteceu, isto foi uma realidade. E nós tivemos que pedir a essa instituição bancária para não despenhorar, para nos devolver o dinheiro sobre compromisso que nós regularizávamos a situação. E depois, lá está, essa pequena obra, o nosso foco foi tão grande nesse primeiro mandato, na questão financeira, que nós tínhamos que estabilizar a questão financeira da Câmara Municipal. Nós não podíamos viver todos os dias. Eu tive agentes de execução na Câmara Municipal, execução de penhora, de financeira, do Tribunal, ordens do Tribunal, a fazer-me inventários do meu imobiliário do escritório, meu, da Câmara Municipal, entenda-se, para arrolar como dar para boa cobrança determinada dívida. Fátima, imagino que eu todos os dias de manhã chegar à Câmara Municipal e ter a falar com agentes de execução para não penhorarem as coisas. Isto aconteceu na Câmara Municipal. E lá está, essa pequena obra foi andando. Segundo mandato. O que é que acontece no segundo mandato? Continuamos a ter dificuldades de recursos humanos. Este Executivo, mais que uma vez, também o fez. Há essa dificuldade de recursos humanos. Há falta de organização em termos de hierarquia da Câmara Municipal, falta de chefias intermédios. Por isso eu também aprovei favoravelmente esta reorganização da Câmara Municipal. E não houve aqui uma falta de planeamento, é porque nós, por exemplo, assistimos nas freguesias com menos gente a conseguir-se a conseguir-se resolver estas situações. E nós aqui no Cartaz ficámos sempre com a sensação que não se conseguia resolver. E ficou-se, aliás, com a sensação que havia aqui uma falta de planeamento em relação a tudo isso. Não, a falta de planeamento, lá está. Vem também, eu não quero estar sempre a bater isto na questão financeira, mas nós não tínhamos dinheiro, como agora existe, não é? Mas vocês no final já tinham dinheiro, porque aliás, até se começou a falar antes da pandemia do tal pé de meia, que inicialmente eram 6 milhões de euros. Entramos numa pandemia, e Fátima não quer que eu fale na pandemia. Mas não quero porque, não quero. Sim, mas a pandemia, vamos tirar a pandemia. Okay. Todo o processo administrativo... Serve de desculpa para muita coisa, não é? Não é desculpa, já parece aqui temos um Presidente de Junta que a pandemia e a guerra serve de desculpa para muita coisa, mas quando chegar ao facto de já não ter comida para pôr em cima da mesa, quando não ter dinheiro para comprar comida no supermercado, quando não termos isso aí, acho que as pessoas vão mudar um bocado, porque isto não é desculpa, é uma realidade que temos e que vai mesmo trazer graves problemas, nomeadamente e como eu digo, já tem nas classes que têm menores rendimentos, mas naquelas classes que têm uma vida média, vão sofrer ainda mais, nomeadamente toda essa situação. Mas vamos voltar ao Cartaz. Relativamente a essa questão da falta de organização, nós no segundo mandato, e entramos no segundo mandato em 2018, 17, finais de 17, sim. Portanto, em 19 entramos, começamos aqui a fazer um planeamento de recursos humanos, quem é que saía, quem é que não saía, fizemos um esboço já desta revisão orgânica, com chefes de divisão. Portanto, já tinham identificado esta questão? Já tínhamos identificado esta questão, tínhamos o dinheiro, porque assim, um processo de recrutamento demora 8 meses, 9 meses, Fátima. Na administração pública, um processo de recrutamento de um assistente operacional demora muito tempo. E esse tempo que tínhamos, não é? Ou seja, começámos que temos de subcontratar e subcontratámos a empresa. Tanto que andou em uma empresa que serviu logo, tínhamos o dinheiro e fomos subcontratar essa empresa. Sim, foi a primeira vez que realmente se viu a limpeza da rua acontecer. Das ruas, aliás, do espaço público. Os recursos que tínhamos, não é? Os recursos que tínhamos eram muito escassos, que eram equipamentos. Este Executivo acabou por bem, adquirir 2 viaturas. Nós não tínhamos de estar à espera que uma viatura chegasse para que uma equipa saísse, não havia viaturas. Portanto, e este Executivo viu muito bem. Nós lançámos esse concurso, as viaturas já foram entregues passado... Ou seja, há quase 1 ano e meio depois, quase a crise lá está, dos chips, falta de carros e não sei quanto, as viaturas já foram entregues 1 ano e meio depois, Fátima. E isso tudo condicionou a nossa atividade e muito. Depois, a pressão, lá está,
do foco da saúde pública, de encerramento disto, de encerramento daquilo, dos equipamentos, não podia fazer, a ausência dos serviços que não podiam, nós não estávamos preparados para fazer teletrabalho, andámos aqui a adaptar constantemente os próprios serviços, os prazos foram alargados, quantidade de legislação que saía todos os dias, que agora não podíamos fazer entrevistas. A gente não podia fazer entrevistas às pessoas, ficou condicionado. Nós tínhamos 21 assistentes operacionais para entrar, ficou condicionado. As entrevistas não podiam, porque as pessoas depois, no processo de candidatura, tínhamos que garantir que a pessoa tinha meios para fazer a entrevista por Teams, e as pessoas não tinham. Portanto, Fátima, não é desculpa, mas condicionou muito a atividade. E pelo caminho tivemos a TOS, não é? Também. Exato. Pelo caminho tivemos a TOS. E o que eu quero perguntar em relação à TOS, porque de facto abalou bastante o segundo mandato, o final do segundo mandato, o que eu pergunto é se não conseguiram prever que, em última análise, mais tarde ou mais cedo iriam ser os cartacheiros a pagar a fatura. Ou seja, se não conseguiram na altura prever, porque vocês já sabiam, não é? O executivo já sabia que já tinha recebido aquele dinheiro, que foram 5 anos, não é? Foram 5 anos. 2015. Sim, acho que refletia 5 anos. Se você pergunta se o executivo na altura não conseguiu prever que de alguma forma a empresa iria repercutir na bolsa dos cartacheiros, que foi o que acabou por acontecer e que causou aquela polémica tão grande e inflamou tanto na altura. Fátima, é assim, nós conseguimos prever que isso ia acontecer, a repercussão de 1 ano. Porque a lei nesse aspecto era 1 ano, ou seja, se 2015, portanto, se eles só pagaram em 2021, não é? Em fevereiro de 2021, portanto, a nossa convicção, não é? E está um processo ainda a decorrer no Governo Central, para que a TOS não seja repercutida, esse processo ainda rola, mas nós sempre tivemos, e as simulações que tínhamos, porque, entretanto, aqui tínhamos uma administração, e também isso é bom dizer, a administração mudou, passou para a Galp. A outra administração nunca nos pagou, nós insistíamos, e isso há mails, isso foi amplamente discutido, há pedidos, Mas não foi errática a comunicação que se teve com as pessoas publicamente para se tentar explicar, porque, por exemplo, o Fernando agora está-me a explicar de uma forma que eu penso que essa forma nunca publicamente foi explicada às pessoas. Porque foi ali um zigue-zague que acabou por nunca se perceber exatamente. Hoje era uma coisa, mas afinal no dia a seguir já era outra. Nós aqui fomos, como eu costumo dizer também, não quero utilizar esta expressão, mas pronto, não tivemos o cuidado necessário para que a repercussão que nos foi imposta pela Galp não fosse calculada. Porque aqui ou seja, eu volto a dizer, nós tínhamos o processo de 2015, até porque obrigava-nos o FAM obrigava-nos a fazer um ponto de situação, o revisor de contas nos relatórios tem esse ponto de situação anualmente, nós emitíamos esse parecer, a Tagus Gás, a empresa, tinha nos seus relatórios de contas espelhada essa dívida, e de um momento para o outro, com esta administração, como lá estava a dívida, eles pagaram. A administração mudou, chegou lá a Tagus Gás, olha, temos esta dívida, isto não pode constar das nossas contas, vamos pagar à Câmara Municipal isto que devemos. E muito bem. Só que a Galp, com o poder que tem, não podia, bom senso, não podia repercutir num só ano os 5 anos. Os 5 anos, essa dívida toda. E a simulação que nós recebemos da Galp em dezembro de 2020, não é? Apenas fazia 1 ano. Ou seja, dizia, o município com esta taxa, não é? Com estes consumos, os consumidores vão, os tais, era cêntimos na altura para um determinado escalão e um euro e 40. Mas tivemos situações de pessoas com faturas altíssimas, aliás, com a parte do imposto superior à parte do consumo, não é? Claro, porque, Fátima, o que foi aqui foi a Galp repercutiu o que pagou num só ano, queria recuperar tudo aquilo de uma dívida que já vinha de 2015. E essa situação é que não foi justa. E essa situação é que foi sempre a preocupação do município em anular. Nós sempre dissemos ao Galp, e isso havia um acordo, que agora não sei qual é o ponto de situação, confesso, que sempre dissemos à Galp que o município e nós, moradores do município do Cartaz, consumidores de gás natural, há disponibilidade para pagar 1 ano. 1 ano, que é aquilo que os outros
vamos diluir, façam o que quiserem, o município está na disposição de fazer aqui um acordo de pagamento para o restante das taxas vindouras, portanto, façam. Agora, não podem penalizar o município, porque senão o município também, desde 2015 até agora, não recebia só 1.500.000 euros como recebeu. Tinha que receber os juros todos dessa que a Galp e o outro também nunca pagaram, e o outro operador também nunca pagou, Fátima. Portanto, aqui fomos, ou seja, a Galp face ao seu poder, e é um facto, não é uma coisa é a Galp, outra coisa é a Tagus, outra coisa, portanto, a Galp tem mecanismos que nesse aspecto, e aí fomos, não nos precavemos contra essa possibilidade. Aliás, nem nunca passou pela cabeça de nenhum elemento da Câmara Municipal em que de um momento para o outro, porque a dívida vinha sendo comunicada anualmente, de um momento para o outro, pagámos agora queremos receber o dinheiro todo de uma só vez. Isso nunca nos passou pela cabeça. E as simulações que fizemos, nunca... Mas não houve um erro de não se ter admitido logo no início isso, que não vos tinha passado pela cabeça que e foi admitido, Fátima. Não, numa primeira parte não foi. Numa primeira parte não foi. Talvez uns 2 meses depois, mas inicialmente gerou-se ali uma grande confusão, sobretudo nas redes sociais. Nós tivemos reuniões diárias, e às vezes mais que uma vez por dia, com a administração da Galp, neste caso da Galp Energia. Fizemos de tudo, disponibilizámos um conjunto de recursos, de simulações, tudo para arranjar aqui, falámos com o FAM, falámos com instantes para que isso fosse realmente, e conseguiu-se realmente que a Galp não continuasse e a devolver o dinheiro às pessoas. A verdade seja essa, que o dinheiro foi devolvido às pessoas que pagaram, aquelas importâncias absurdas, o dinheiro foi devolvido, que era uma situação também de justiça. Agora demorou muito tempo, confesso. Fernando, eu tinha aqui muitas perguntas para lhe fazer, mas depois há outras que ficam para depois. Eu vou-lhe fazer uma última pergunta. O PS Cartaxo vai conseguir reerguer-se? E pergunto, o Fernando Amorim vai candidatar-se a Presidente da Câmara? Tem essa ambição política? Fátima, eu neste momento tenho, o Fernando Amorim nunca teve essa ambição, confesso, de ser Presidente de Câmara. E eu gosto de trabalhar, gosto de ajudar, gosto de mexer, gosto de fazer. Esse é o meu propósito. E nesta fase que temos aqui, o meu objetivo principal realmente é consolidar o PS Cartaz, criar aqui ferramentas, encontrar as pessoas, darmos formação às pessoas para encontrar as pessoas certas para os lugares que se adivinham em 2025. Essa é a minha preocupação. Ainda não estou a pensar, sinceramente, em Presidente da Câmara, vereadores, Presidente Mas quer dizer, não descarta essa hipótese de agora? Diz, não nem pensar. Não, Fátima, porque eu já disse uma vez que não queria ser Presidente da Comissão Política da Conselhia, hoje sou Presidente da Conselhia. Disse uma vez que não queria ser vereador e fui vereador. Portanto, acho que a gente aí não pode descartar. O meu objetivo agora, confesso, e isto de forma transparente, e também já disse isso aos meus colegas, temos que ter agora um PS forte para ganhar as eleições em 2025, é o nosso foco, e esse foco só conseguimos ganhar se tivermos pessoas, e tivermos pessoas formadas, com competência, para dar resposta a essas necessidades. Porque hoje em dia a gestão pública é muito diferente da gestão pública de há 30, há 10, até de há 5 anos para cá. É muito diferente. Hoje a gestão pública depara-se com fenómenos sociais gravíssimos, depara-se com uma questão de novas tecnologias, transformação digital, conceitos de sustentabilidade, alterações climáticas, conceitos que há 5 um Presidente de Câmara não tinha que se preocupar, ou não estava na sua agenda essas preocupações. Hoje está. E temos que dar formação, temos que formar as nossas pessoas, formar os nossos quadros, para que eles consigam dar resposta a estes novos desafios. E esse é o objetivo do Partido Socialista. Ganhar eleições com as pessoas capazes, com as pessoas com competência, com as pessoas formadas, para dar resposta a esses desafios. Agora de repente, na última reunião de Câmara, lembro-me do Fernando referir que isto a propósito de gestores e de bons gestores, que uma empresa tem que ter bons gestores, e aquilo que eu pergunto é se o Partido Socialista tem nas suas intenções de realmente ter, então, os melhores, em vez de ser os que convém.
ou que trazem votos, dizendo assim. Fátima, eu defendo muito isso. Nós só temos uma boa organização, não é se termos o melhor computador, se temos o melhor... Ajuda, mas temos que ter por trás a massa crítica humana, não é? A cabeça, temos que ter essas pessoas que pensem, criticam, que mexam, que fazem, temos que ter ação, é isso mesmo, temos que ter ação, o verbo da ação tem que estar presente nessas pessoas. E acho que eu procuro essas pessoas também nas equipas para o Partido Socialista. É claro que depois tem essas pessoas que ganham as suas equipas, mas é isso que eu quero também. Vamos dar formação, vamos capacitar essas pessoas que queiram aprender, porque hoje em dia, eu aprendi muito na política. Eu se calhar não aprendi muito a ser político, aprendi muito na política. Deu-me muito conhecimento, aliás, e a Fátima sabe que eu trabalhei muito perto, com muitos dos serviços da Câmara Municipal, mas mesmo muito perto. Aprendi muito com eles, foram grandes lições que eu tive com eles e que acho que me tornaram também um pouco melhor, porque tinha uma ideia diferente do que é ser um funcionário público, do que é estar à frente de uma divisão, estar à frente de uma divisão da cultura, do desporto, dos espaços verdes, das dificuldades das pessoas, o enquadramento legal de tudo que a função pública está obrigada, todos estes procedimentos, aliás... Extremamente burocrática e morosa, não é? O atual Executivo também... Deparou-se com isso. Agora, há sempre coisas que nós podemos fazer, ou seja, não podemos temos também ter alguma criatividade, que também faz parte, ou seja, temos que, na nossa gestão diária, temos que procurar também ter dar essa ação, esse cunho nosso, essa criatividade. E acho que há muitas coisas que se podem fazer. Toda a gente fala do IMI, dos impostos, mas hoje, se calhar, acho que eu dei essa sugestão. A Câmara devia começar a estudar, a fazer a revisão do PAM, do Plano de Ajustamento Municipal, porque as receitas que neste momento tem já superam aquelas que foram previstas em 2015. Confesso que do lado da despesa possivelmente também, mas a receita que a Câmara tem, de agora cobraram 300 mil euros em taxas, tem que ponderar, porque o artigo 35A da Lei do FAM permite que haja aqui um benefício de não pôr a taxa do IMI no máximo, se a gente conseguir provar que a receita que cobramos, para além daquela que estava prevista, é superior e cobre a despesa que vamos ter com... Está a dizer que a Câmara Municipal neste momento tem condições para baixar impostos? Tem condições para estudar a possibilidade de baixar impostos. Não sei porque eu não conheço as contas de todas, mas face aos últimos números semestrais que foram apresentados, a receita que a Câmara cobrou em 2022 é superior à que estava prevista no PAN. E não são trocos, como o atual Presidente diz, que são agora o que o PS já pensava em gastar os trocos. A gente não pensa em gastar os trocos. A gente tem que pensar um pouco como é que podemos avaliar, não é? Se é possível, eu volto a dizer, se é possível, que a receita que tínhamos um pouco a mais, não é? Dê para cobrir aquela menos receita que vamos ter de não cobrar a taxa máxima de IMI em alguns casos. Não é? Porque assim, a pandemia não é desculpa, nós tivemos 2 anos, não é? Tivemos 2 anos que não tivemos uma festa no cartaz. Ou seja, o dinheiro que nós também amealhámos, porque a Câmara também não teve que o gastar, não é? Exatamente, a verdade é essa, não é? Portanto, os eventos requerem sempre um esforço financeiro da parte do município. Exatamente, portanto aqui isto não é gastar o pouco que temos, mas também há de haver aqui uma compensação para este esforço de 2 anos das pessoas, as nossas coletividades. Então, temos um Executivo que agora gera os destinos da Câmara, que fomos criticados, que não deram 1 cêntimo às coletividades, não é? Passou um ano, as coletividades não receberam nada à mesma. Passou um ano, éramos criticados não ter o parque de estacionamento a funcionar. Não está a funcionar. Passou um ano que éramos criticados não de fazer a revisão da tabela de taxas e licenças. Não foi feita. Passou um ano que tínhamos a revisão das taxas de recolha de resíduos sólidos. Não está feito. Portanto, isto é difícil. Quem está lá e vai separar com isto, que isto é difícil. As coisas não acontecem de um momento para o outro. Agora, temos é que ter humildade suficiente de reconhecer que isto realmente não é como nós pensávamos. E essa humildade eu tenho. E também não venho fazer pressão
para que as coisas, porque eu sei o difícil que é chegar. Agora, quem está agora no poder não tem a humildade de reconhecer quando teve oposições contrárias àquelas que quando estava na oposição. Eu acho que isso aí, sim, se nós criticávamos quando estávamos na oposição, agora acho que devemos ter a humildade suficiente de realmente reconhecer que as coisas não são como nós pensávamos que é. Muito bem, Fernando. Muito obrigada por esta entrevista, muito obrigada por receber aqui o Jornal de Cá. Obrigado.